como é que funciona o fluxo da riqueza. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que serem em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimit. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre o fluxo da riqueza. Vamos lá no vídeo. Então ontem eu falei um vídeo sobre como enriquecer 2 vezes mais rápido, na verdade mais rápido, né? Que foi um vídeo lá que eu vi do Benzwell. Então eu resolvi fazer lá uma explicação mais matemática, né, focada na parte de dados, que é exatamente isso que a gente trabalha aqui na Cimit. Então eu resolvi fazer aquele vídeo de ontem. Hoje eu vou complementar aquele vídeo de ontem exatamente para entender de uma forma mais global, mais macro, como é que funciona esse fluxo da riqueza. Então vamos lá aqui entender melhor esse negócio. Então para isso, né, eu vou imitar, na verdade, a parte contábil de uma empresa, mas eu vou fazer uma versão bem simplificada exatamente que é basicamente como eu enxergo, né, a educação financeira, né? Isso aqui que eu vou falar é um resumo daquilo realmente que eu acredito que seja a educação financeira. Você entendendo isso, com certeza a chance de você atingir a liberdade financeira, atingir a riqueza, inclusive, é muito maior, tá? Garantia não há, né? Obviamente nunca há garantia. Exatamente por alguns aspectos que eu vou colocar inclusive aqui no nosso gráfico. Então vamos dar uma olhadinha exatamente como é que funciona isso. Então, a primeira coisa, né, são as demonstrações, né? Então, aqui são demonstrações que a gente tem muito parecida com aquilo que a gente enxerga lá com as demonstrações financeiras lá de uma empresa. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa enxergar, vou colocar em termos de resultados, né? A gente tem aqui, vamos colocar dessa maneira aqui, a sua receita que você tem, né, que você recebe. Vou colocar a receita aqui, receita bruta, né? E você também tem uma despesa, né? E aí, se você tem aí uma receita, uma despesa menor, né? Vou colocar aqui isso, né? Menor, né? Então, você tem aqui a despesa. Isso aqui pode ser mensalmente, uma visão mensal, pode ser uma visão semestral, uma visão anual, tá? Como você queira organizar a sua vida aqui, no caso, né? Então, esses aqui são os resultados. O que você vai ter aqui de resultados? Aqui eu vou colocar como sendo a receita líquida, ou poderia ser o lucro líquido. Na visão contábil de uma empresa é muito mais complicada, muito mais detalhada ali, mas eu vou colocar aqui como sendo a sua receita líquida. Vamos colocar aqui, né? Receita líquida vai ser exatamente essa receita bruta que você tem aí, que você recebe, menos essa despesa, tá? Então isso aqui que você vai ter aqui de receita líquida. Novamente, essa é a parte dos resultados. Vamos agora para aquela parte que a gente falou ontem, né, que é exatamente o balanço. O balanço ele vai ser determinante na parte de você enxergar exatamente a construção patrimonial, né? É nela que você enxerga a construção patrimonial. Aqui você vai ter uma coluna lá, é um gráfico, né? Vai crescendo ao longo de um tempo, né? Isso aqui são os ativos. Então aqui também vou colocar a parte de passivos, né? Se você tiver passivos. Ontem a gente falou sobre exatamente essa visão aqui do balanço, né? Que é o ponto onde você pode enriquecer mais rápido, né? Então aqui, esses são aqui os passivos, certo? Então a gente viu que o patrimônio, o equity, né? Também conhecido como equity, vou colocar P, né? P de patrimônio. Patrimônio líquido, né? PL. Vai ser esse balanço aí, vai ser os ativos menos esses passivos aí, tá? E a última demonstração financeira seria do fluxo de caixa, né? Então vou colocar aqui o fluxo. Então o fluxo, ele é mais fácil de visualizar da seguinte maneira, tá? É um gráfico aqui, vou colocar ele dessa forma, que ao longo do tempo você vai enxergar 3 linhazinhas. Uma vai ser a diferença daquela receita bruta menos a despesa. Eu vou colocar aqui, tá? Receita líquida. Na parte contábil de uma empresa vão ser mais detalhes aí, tá? Mais detalhes contábeis. Eu estou simplificando. Então ele está aqui na parte positiva, tá? Então ele é um número positivo. E aí vai ser uma parte positiva se tudo estiver indo como esperado, que seria exatamente você ter uma receita menor que a sua despesa. Se a sua despesa é muito maior do que a sua receita, você vai ter ali uma receita líquida negativa. Aí a gente tem um problema. E aí a parte que sobra aqui, é uma parte possível, mas nem sempre vai estar presente, né? Vai ser a parte de financiamento. Essa parte de financiamento é caso você tenha alguma dívida, por exemplo, a gente falou ontem a dívida do carro, a dívida da casa, do apartamento que você pode estar financiando.
Então isso você paga mensalmente. Poderia ser também do crédito, do cartão de crédito, daquilo que você vai comprar financiado, também poderia. Você poderia separar lá das suas despesas essa dívida mensal que você comprou alguma coisa mais cara, né? E aí você está pagando mensalmente, sei lá, em 10, 12 vezes. Aí poderia também estar nessa faixa aqui do crédito. Uma outra parte aqui também estaria no financiamento. O financiamento também ele é negativo. Por que financiamento é negativo? Porque esse é dinheiro que vai sair daqui do caixa para você investir. Investir onde? Exatamente na compra de ativos. Então, aquele dinheiro que sobra ali daquela receita líquida, né? Por exemplo, muita gente fala que, como ideal, né, pelo menos, seria os 10 a 20% aqui que sobra, né? Esse dinheiro aqui da diferença entre a receita menos a despesa, exatamente aquele dinheiro que você vai investir. Então, esse dinheiro saindo para investir, ou seja, você já pagou todas as suas despesas, mas esse é o restante que sobra para você investir comprando ativos, tá? E aí, lembrando, também pode ser zero, né? Se ele for zero, significa que esse dinheiro você não está investindo nada, não está saindo nada do seu caixa, né? O caixa, você entende como se fosse isso daqui, né? O caixa nada mais é, vamos fazer uma caixa aqui, em que entra o operacional ali, né? Aquela receita líquida, eu coloquei ali como sendo só a receita líquida, entrou aqui o operacional, a gente chama de operacional, a receita líquida, e aí está saindo aqui a parte de financiamento, que pode não estar saindo, tá? Pode ser zero, ou seja, você não está recebendo, você não está pagando nenhum financiamento. E a outra aqui, no caso, também é de investimento. Em amarelo eu coloquei aqui, né? Então aqui eu tenho o financiamento, então aqui eu tenho o investimento, vou colocar um izinho aqui, e ali eu tenho o financiamento. Daí vocês poderiam se perguntar, poderia ser o financiamento positivo? Pode. O que significa o financiamento positivo? É aquele cheque especial que você está usando, né? Você está financiando os seus investimentos, de repente, né? Isso acontece, né? Isso é alavancagem, né? Pegar dinheiro emprestado para financiar os seus investimentos. Então aí poderia acontecer desse F ser positivo. O I positivo também poderia ser? Poderia. Por exemplo, se você vende aqui os ativos, aquele ativo vai entrar aí dinheiro na sua conta, né? No seu caixa. Então, aconteceria exatamente isso. Então, poderia ser essa situação, né, de dinheiro, de desinvestimento, na verdade. Você vende ativos e você vai ficar com aquele dinheiro lá para utilizar, de repente, em outros investimentos ou, de repente, para bancar depois futuras despesas. Então, funciona basicamente dessa maneira. É interessante você perceber também que essa coluna de ativos lá no balanço, ela pode gerar ativos que geram renda. Você pode ter ativos que geram renda, no caso, pagam dividendos, como fundos imobiliários, que é garantia, entre aspas, de pagamento de dividendos. Seriam aí os fundos imobiliários, os REITs, algumas ações pagadoras de dividendos, né, que teoricamente sempre vão pagar dividendos, mas também você poderia ter ativos que não são fontes geradoras de renda, né? São ações de crescimento, que inclusive o que a gente desenvolve aqui na Asymmetry é uma solução mais focada, mas não unicamente focada nessa parte de ações de crescimento, ou seja, são ações que não vão pagar dividendos ou pagam pouco dividendos. Também entraria nesse bolo aí ETF, por exemplo, o ETF brasileiro não paga dividendos, já o ETF americano paga dividendos. Então você tem que entender que ali naquela coluna de ativos, você vai ter ativos geradores de renda e ativos não geradores de renda. Então, entendendo esses três elementos aqui básicos, eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar você na sua vida financeira. Isso aqui é educação financeira. Esses três elementos aqui é o resumo da educação financeira no meu ponto de vista. Você entendendo isso aqui, com certeza a chance de você chegar na liberdade financeira, né, até mesmo na riqueza, é muito grande. Porque na riqueza, de repente ali você pode aumentar demais a sua receita, né, através de trabalho, né? Por isso que a gente foca várias vezes aqui no nosso plano 5 em falar que o interessante também é aumentar a sua receita, focar na sua receita, né? Por exemplo, a questão dos ativos ali sofre volatilidade, né? A gente está vivendo um momento de volatilidade aqui no mercado brasileiro, então aquela volatilidade impacta ali, né? Vai aumentando e diminuindo aquela coluna de ativos. Então o foco deve ser sempre ali na criação da sua receita, na sua receita bruta. Aumenta a receita bruta e aí você consegue, obviamente, vai ter que controlar a despesa, né? Não adianta você aumentar a despesa, aumentando a receita bruta e aumentar a despesa, que depois o resultado ali líquido, a receita líquida também vai ser baixa. Então, o ideal é a receita líquida alta ali, né? Ou seja, receita alta, despesa baixa, né? Abaixo do nível da sua receita, né? Por exemplo, se você ganha 10 mil, obviamente, se você tem uma despesa de 5 mil,
contando tudo, todas as despesas, então você tem aí uma receita líquida de 5 mil. Então esses 5 mil sobram para investimentos, né? Lá no fluxo de caixa de investimento, em que você compra mais ativos. E aí fica nesse ciclo aí da riqueza, né? Esse fluxo da riqueza que a gente chama. Certo, pessoal? O vídeo de hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí se você gostou. Compartilhe com seus amigos ou amigas aí que queiram também construir o seu patrimônio, né? Para a liberdade financeira ou, quem sabe, a parte da riqueza também. Tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar também as notificações. Vejo você amanhã. Abraço!